Queridos amigos que acompanham o canal, no vídeo de hoje vamos falar sobre algumas informações que saíram sobre a queda na economia norte-americana e principalmente na alemã, que conseguem superar a crise de 29. Tá certo, pessoal? Algumas das informações aí não eram coletadas ainda, né, em 29, então por isso que tem essa discrepância, mas realmente são quedas que ninguém estava esperando. Maravilha, pessoal! Antes, vamos falar aí nossas mensagens de sempre. Vejam aí, o nosso Insta continua bombando, muitas pessoas entrando. A gente sempre faz uma prévia ali das obras que mostramos aqui nos nossos vídeos. Então são todos muito bem-vindos. Temos também uma comunidade no WhatsApp interativa. Basta mandar o e-mail, o endereço está na descrição. Temos um grupo no Telegram, basta clicar no link. E o nosso querido canal pago no Patreon, exatamente com muita informação apurada aí do mercado financeiro para um momento com tantas dificuldades como essas que estamos passando. Maravilha, pessoal! Então vamos começar falando aí. Olhem, essa conta aí no Insta realmente é muito bacana. O Otimista Oficial, vejam o que ele falou. Como mostrar sucesso nos investimentos na internet. Compre ouro, prata, Bitcoin. 5 ações abaixo de R$1, 5 ações abaixo de 3, 5 ações abaixo de 10, 5 ações abaixo de 20. Quando qualquer uma subir, mostre para todos os seus amigos e diga: eu avisei. Sensacional, pessoal, muito importante. Por que trouxemos isso daí, né, gente? Olha só, vemos aí muitas contas, não é mesmo? Principalmente aí no Twitter, de investidores, financistas, que sempre falam: eu falei, eu avisei. Gente, um alerta a todos, tá certo? Não é assim que funciona. Quando uma ação que o cara comprou cai absurdamente, ele simplesmente esquece, não fala mais sobre isso. E quando alguma que ele comprou explode, ele fala, né, aos quatro ventos aí. Não é assim que funciona, pessoal. Para um investidor ser minimamente coerente e sério, ele tem que ter uma carteira, no mínimo, aberta para que todos vejam o quanto ele ganhou e o quanto ele perdeu. Não adianta você falar que uma ação vai dar certo se você está investindo 0,5% do seu patrimônio. Tá certo? Está perdendo ali quando vem a queda, você perdeu 50%. Então, pessoal, abram o olho para isso. A gente, né, brincou muito no passado aí com o primo pobre, que antes da crise era rico, depois ficou pobre. Mas se tem uma coisa que ele realmente fez certo, ele sempre deixava a carteira dele aberta. E quando veio a crise, né, ele realmente declarou aí que teve prejuízos enormes. Então, nesse sentido, não há o que falar, ele realmente foi muito honesto, muito justo, e é assim que tem que ser, gente. Se não tem, né, mas quanto por cento do seu patrimônio você está colocando? Não adianta, né, não adianta. Então, fiquem muito ligados nisso daí, tá certo, pessoal? Muitas pessoas nos procuram falando: ah, fulano disse que ia dar certo. Dizer que dá certo, até a mãe de Ná acertou, né? Falou aí que um monte de famoso ia morrer, e quando algum morreu, ela ficou famosa. Então, vamos ter muito cuidado com isso. E é muito importante lembrar, né, pessoal, dentro dessa estratégia, vejam ali, né, que o nosso core mesmo é de ativos antifrágeis, que com a grande crise só ganharam valor, tá certo? Então, com certeza aí fomos um dos únicos canais que passaram por toda essa tribulação, não perderam dinheiro e ainda conseguiram um grande retorno, exatamente porque os ativos antifrágeis, né, eles valorizaram muito. Tá certo? Então fiquem muito de olho nisso daí. Então, para começar as notícias, gente, vejam aí, né? Donald Trump sugere adiamento para eleições, né, dos Estados Unidos em 2020. Então ele sugeriu que as eleições de novembro fossem adiadas, dizendo que o aumento da votação pelo correio poderia levar a fraude e resultados imprecisos. Então olha só, né, gente, por que a gente trouxe essa matéria? Nós que somos brasileiros, né, não temos essa opção de votar pelos correios, apenas quem está fora, né, do Brasil. Então, quando vimos, falamos, óbvio que vai ser, né, adiado, porque como que você vai fazer eleição no meio aí, todo esse terror que a mídia coloca, sempre fazendo parênteses, né, que a mídia coloca terror pra gente trabalhar, né? Se não for trabalhar, se for para fazer protesto progressista, não tem bichinho, né? O bichinho sai da pessoa, vê que é um protesto e não contamina, né, as pessoas. Talvez, né, a mídia utilizasse essa mesma lógica para as eleições, né? Então, como é para tirar o Trump, o bichinho ia sair das pessoas. Opa, não, esse cara tá indo votar contra o Trump, então eu não vou entrar nele, né? Mas não, né? Nos Estados Unidos realmente tem essa opção de você votar pelo correio. Então, é óbvio, né, que os democratas vão querer
fazer por essa, né, por esse caminho. Mas imaginem, né, gente, novamente, nós que somos brasileiros aí, isso realmente nos causa muita estranheza, porque é óbvio, né, quem tiver o domínio, então, desse meio, né, no nosso caso aqui seriam os Correios, quem tiver, então, um domínio sobre isso vai ganhar a eleição, né? Gente, a gente não pode mais ser ingênuo a ponto de achar, né, que os Estados Unidos são a terra da liberdade, pelo amor de Deus, né? Estamos vendo cenas ali nos Estados Unidos que para nós, que somos brasileiros, né, que vivemos com um absurdo, é um absurdo, né? Então, a gente pensar que um país como ele tem tantos interesses aí de tirar o Trump, a gente cansou de falar, o Jorjão Soro, né, e perdeu $1 bilhão aí de dólares na última eleição. Ele vai deixar, né, tudo assim, do jeito que está, e perder de novo, está investindo novamente rios, né, de dinheiro contra o Trump, e vamos pensar então que vai mudar, né, tudo então vai chegar pelos Correios e não vai ter fraude. Que coisa inacreditável, né, gente? Pra gente entender então como o sistema, né, sempre se molda exatamente na direção daqueles que pagam a conta sempre, né? Então vamos ficar de olho, isso daí realmente é algo muito importante para o mercado financeiro. Maravilha, pessoal. Então, antes de entrar na questão fundamental, né, gente, que a gente vai trazer nesse vídeo, de dados, né, que conseguiram estar pior que 29, não por uma questão de comparação, mas porque naquela época não se tinha, né, determinadas medições. Mas antes da gente entrar, então, nos Estados Unidos e na Alemanha, que são basicamente, olha só, hein, o que a gente sempre fala aqui no canal, os pilares do Ocidente, né, de forma econômica aí. Que coisa, né? Que coincidência enorme. Justo esses dois países estão terríveis e aquele grande país asiático, né? De onde veio tudo, está crescendo. Que coisa, meus amigos, que coisa. Mas que coisa, né? Realmente tomaram aí uma porrada muito forte e mesmo assim, hein, as ações não caíram, a bolsa continua com tudo e ao mesmo tempo todos os ativos aí subindo absurdamente. Vamos falar sobre isso. Mas antes de entrar nessa questão, pessoal, vamos falar aqui no Brasil uma matéria que saiu e realmente ficamos chocados como a mídia está se posicionando descaradamente já, né? Fora aí nem apenas de bases econômicas, que é o que a gente sempre fala, mas da verdade, gente. Lemos essa matéria e ficamos, né, realmente impressionados. Olhem aí, não se engane, nada opinativo, né? Nada tendenciosa essa matéria, gente, nem um pouquinho. Não se engane pela queda das ações e do lucro. O resultado desse grande banco, também não vamos falar aqui, desse grande banco brasileiro foi bastante positivo. Quem quiser está aí, né, no vídeo, então leia, que eu vou evitar falar esse nome aqui realmente. Analistas ressaltam que a instituição parece preparada para enfrentar a crise, em meio a maiores provisões, enquanto destacam maior qualidade dos ativos, gente. Vejam essa matéria. Assim como no trimestre anterior, o banco registrou uma forte queda do lucro líquido, recorrente entre abril e junho, de 3,87 bilhões, cifra 40% menor que a identificada um ano antes, de 6,46 bilhões, ainda que 3,2% acima na comparação com os 3 primeiros meses de 2020. Então vamos lá, pessoal, vamos voltar um pouco para entender o que a gente sempre fala nesse canalzinho. O que traz a realidade, né, da ação? Qual é o valor ideal de uma ação? Gente, que a gente sempre comenta aqui e é sempre a mesma tecla que a gente aperta para falar que a bolsa está com um preço muito maior do que o correto. É o lucro, gente, é o lucro, né? Então a empresa você compra por um valor X esperando um retorno Y. Ah, Morfeu, mas eles já estão contabilizando o futuro, né, que será aí muito promissor, tudo vai voltar ao normal. Ou seja, tá contando com o ovo, né, dentro da galinha, né, para não falar outra coisa. Porque todas as previsões de melhoria não se concretizaram, tá certo? Então, a partir do momento que a empresa realmente começa a trazer um lucro muito menor, o valor da ação deveria acompanhar isso, correto, gente? Esse é o fundamento. Certo? E se veio 40% menor, está mostrando exatamente aquilo que a gente sempre fala. Mas não, olha só, a matéria diz o contrário, né? Mesmo com esse resultado absurdamente terrível, há coisas para se comemorar. Olha só, né? Então vamos entender. Contudo, engana-se de novo. Olha a tendência, pessoal. Não é uma questão de uma análise fria, né?
ele traz sentimentos humanos para análise. Então engana-se quem pensa que esse fator fez com que o resultado fosse mal recebido. Em primeiro lugar, vale ressaltar que na véspera, as ações do Bradesco fecharam em alta de 3,15%, acima da valorização de 1,44% do Ibovespa, com ativos reagindo ao resultado considerado positivo do Santander Brasil, que também poderia se estender para os seus pares, ou seja, em parte, precificando um balanço forte. Nada com nada, né? Desde quando o resultado de um único dia expressa o sentimento geral do mercado? Ridículo, né? Há infinitos fatores aí em um dia só para você olhar para aquele dia e falar, olha, esse dia aqui deveria ter sido melhor, não for. Ou seja, é um argumento completamente, né, incoerente. Outro ponto é que, mais uma vez, a forte queda do lucro... Gente, de verdade, essa palavra, quando eu olhei, eu falei, não, acho que eu li errado, né? Então, a forte queda do lucro ocorreu por uma boa causa. Olha só, será que vão, né, acabar com a fome do mundo? Como, aliás, ocorreu com o Santander Brasil. O Bradesco reforçou pelo segundo trimestre seguido suas provisões com perdas no crédito, num valor de 3,8 bilhões de reais. No primeiro trimestre, o banco aí, que eu acho que eu acabei de falar o nome, mas tudo bem, já havia constituído 2,7 bilhões de reais em provisões, para se proteger do impacto da crise do bichinho aí sobre os clientes. Com isso, o total de provisões atingiu 8,89 bilhões, alta de 155% em relação ao mesmo período do ano passado e 32,5% ante os 3 primeiros meses do ano. O colchão de proteção total, então, foi de 15,6 bilhões de reais. Gente, então o que são essas tal provisões, né, que todo mundo fala e tal? É simplesmente, né, também uma coisa que a gente sempre falou, que será o grande estopim, né, de uma segunda queda. Pensem o seguinte, os bancos, claro, qual é o core dos bancos? É o crédito, né? Então eles emprestam um dinheiro, na verdade, que não é deles, né? Mas tudo bem, emprestam uma pequena parte do dinheiro dos outros, porque o resto eles geram do nada. Mas, de novo, não vamos entrar muito nesse mérito. E no momento que eles veem que aquilo que eles emprestaram não vai realmente ser pago, eles começam a aumentar uma reserva para lidar, né, com esse dinheiro que eles não vão receber. Tá certo? Então, assim, em qual universo, né, do multiverso que constitui, né, infinitos né, paralelos aí, isso é uma boa notícia. O banco simplesmente está aumentando o dinheiro que ele vai deixar reservado para os enormes calotes que ele vai tomar. Em qual universo isso é uma boa notícia? Ah, não, ele está fazendo o certo e está aumentando. Cara, isso é o mínimo que ele tem que fazer, né, para ter um mínimo ali de coerência nos seus balanços, senão ele poderia ter perdas financeiras muito maiores, né? Absurdo. O banco ainda divulgou o fechamento de mais de 300 agências no ano, o que é avaliado como positivo. Olha que maravilha, né? Vai aumentar mais ainda o desemprego no Brasil, pois todos os outros bancos, óbvio, vão seguir a mesma coisa, ao passo que o corte de custos deve se tornar mandatório no novo ambiente de digitalização, a menores cobranças, né? É óbvio. Uma outra surpresa positiva, olha só, gente, né? Como é tendenciosa essa matéria. Foi em relação às despesas. A linha com o pessoal registrou queda de 9% no trimestre e 12% no comparativo anual, atingindo 4,8 bilhões de reais, com menores despesas, com participação nos resultados. O Bradesco assinou um acordo de não demissão, redução considerável de custos com treinamento e desligamento no trimestre. Então, é óbvio, né? Isso também é uma boa notícia para o banco, com certeza. Você vai mandar muita gente embora, mas... o que está causando, né, a inadimplência das pessoas é exatamente que vai faltar emprego no país, tá certo? Então, se por um lado realmente o banco vai ser beneficiado por isso, por outro, é exatamente isso que vai gerar, né, tanto problema que a gente está vendo. Maravilha, pessoal. De novo, gente, tomem muito cuidado com essas matérias, entendam que esses grandes portais, né, financeiros, eles têm interesses das pessoas continuarem saindo da renda fixa e investindo em renda variável, porque eles ganham na corretagem. Então fiquem muito de olho nisso. Maravilha, pessoal. Então vamos agora à Alemanha. Sempre falamos aqui, vamos falar mais uma vez. A Alemanha é o grande pilar que une a União Europeia, pois ela paga todas as contas. O povo alemão tem um histórico, não é mesmo, de ser um povo aí muito batalhador. Então ele não vai ficar pagando a conta dos outros em um momento
que ele tiver com muito problema de dívida, muito problema de baixa produção. E aí está, a economia da Alemanha registra contração recorde de 10,1% no segundo trimestre. A economia alemã, então, contraiu, né, tudo isso daí, uma vez que o gasto das famílias, investimento empresarial e exportação despencaram durante o bichinho aí. A agência de estatísticas informou que a queda foi a mais forte, esse número também. A gente não sabe, né? Acho que o estagiário errou um dígito aqui. 1070? Como assim 1070, né, gente? 1070 nem tinha Alemanha, né? Era outra formação política, territorial, né? Mas enfim, né? Olha a mídia que a gente tem. E pior do que a contração de 9% esperada por economistas, né? Então já estavam esperando 9% e me cai 10%. Então encerrou quase 10 anos de crescimento econômico. Que coisa, né? Da mesma forma que a gente sempre comenta que é um crescimento de 10 anos, sempre com os bancos centrais colocando dinheiro na economia. Então, essa informação também é muito relativa. Olhem só que interessante. O que até agora foi impossível de conseguir com as quebras do mercado acionário, choque do preço do petróleo, foi alcançado por uma minúscula criatura chamada aí, né, bichinho. Que coisa, né, pessoal? Como a gente também costuma comentar, o bichinho só trouxe, né, a realidade de economias aí com sistemas completamente falidos, onde os bancos centrais geram dinheiro para alimentar a economia e as iniciativas, né, tanto privadas quanto públicas, nada mais realmente tem o seu valor. E ao mesmo tempo, né, já que estamos falando da União Europeia, não se esqueçam que a sede, né, da União Europeia fica exatamente na Bélgica. Vejam a situação da Bélgica. Caso você tenha perdido, a Bélgica, então, né, o PIB dela caiu 12,2%, sem precedentes. Olha só a palavrinha sem precedentes, né, está sendo utilizadas sem precedentes, né, da história. No segundo trimestre, 2% pior que a economia alemã. Na comparação anual, a economia da Bélgica já contraiu, gente, 14,5%. Vejam esse gráfico no lado direito, realmente inacreditável. Vejam o quanto caiu, pessoal, em 2008. Quase 3%, né? E estamos falando de quase 15%. 5 vezes o que caiu na grande crise financeira. Vamos agora aos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos desaba no segundo trimestre. Pedido de seguro-desemprego sobe. Então, de quanto foi essa queda, gente? Olhem só. Teve uma contração histórica de 32,9% no segundo trimestre. Informou o Departamento de Comércio na quinta-feira. O pior declínio, olhem só, gente, de novo, né, como as pessoas, os jornalistas não conseguem mais, né, ter uma coerência assim na escrita, né. Então foi o pior declínio desde a Grande Depressão, né, não foi pior que a Grande Depressão. Uma vez que a pandemia afetou os gastos do consumidor, beleza. Só que ao mesmo tempo, olha o que ele fala. Os economistas, né, previam um declínio então de 34,1%, foi um pouquinho melhor. Foi a queda mais acentuada na produção desde que o governo começou a manter o registro em 1947. Então como que foi, né? Só perdeu para a crise de 29? Se na crise de 29 o governo ainda não registrava, né, esses totais. Mas tudo bem. De qualquer forma, o que interessa é a maior queda da história, tá certo? Não há outra queda registrada pelo governo tão grande. E, ao mesmo tempo, o Departamento de Trabalho informou que o número de americanos que solicitaram benefícios iniciais de seguro-desemprego subiu, então, gente, de novo, em 1,434 milhões na semana que terminou em 25 de julho. Né? Então, olha só, segundo aumento semanal consecutivo. O número de reivindicações continuadas relatadas no período, então, né, aumentou aí, já temos, gente, 17 milhões de pessoas que pediram o seguro-desemprego. Realmente inacreditável. O relatório, então, né, chega quando milhões de americanos desempregados devem perder um suplemento semanal de $600 por mês, né? Então já falamos sobre isso também. Eles querem, de novo, né, reafirmar esse acordo de $600, mas parece que a coisa não está tão fácil, né, na Câmara para aprovar. Mas sem isso, gente, assim, de verdade, a gente vai superar 29 de longe. O que está mantendo as pessoas para elas não passarem fome é esse benefício de $600, mesmo com todos os poréns que a gente sempre fala aqui, que isso vai deixar as pessoas, né, viciadas, vai fazer com que muitas pessoas não busquem ainda o mercado de trabalho, porque os empresários não vão poder pagar isso, né?
Enfim, tem muitos poréns, mas realmente isso é o que está mantendo a economia para não quebrar e colapsar de vez. E vejam então o que a gente sempre fala, pessoal, olhem o tamanho dessa queda. Ah, mas será que é realmente grande? Gente, em 2008 a queda foi de 10%. 10%. Olhem, a maior que a gente teve aí foi nos anos 50, que passou ali uns 11%. E nós estamos falando de, arredondando aí, 33%. 3 vezes o maior que tinham registrado. E em 29, vejam aí, não há registro disso, né? Então, com certeza, foram os piores dados da história dos Estados Unidos. Mas não se preocupem que a bolsa continua subindo maravilhosamente bem. Não tem problema nenhum. Maravilha, pessoal! Então vamos agora à nossa querida obra. Vejam, realmente, esta é uma das nossas preferidas. É Palas Atenas expulsando os vícios nos jardins das virtudes. Vejam realmente que quadro maravilhoso. Esse é o quadro geral. E não se esqueçam, hein, pessoal, entrem no Instagram, porque no Instagram a gente mostra a obra, né, que a gente vai detalhar no vídeo, a gente mostra no livro, então, né, passamos aí por cada imagem de uma forma, né, mais com zoom melhor, né, então vale muito a pena seguir a gente. E vamos explicar então o que exatamente está querendo dizer este quadro maravilhoso. Então vejam aí, demos uma separadinha, né, por imagens. Então vemos aí em primeiro lugar, claro, né, a Palas Atenas, que é exatamente a deusa, né, da justiça, da sabedoria, de muitas coisas, que surgiu, né, de dentro do cérebro de Zeus. Olha que coisa maravilhosa. E aí ela exatamente está expulsando os vícios, né, do jardim ali das virtudes. Vejam, essas duas são as duas únicas personagens além da Palas que estão vestidas. São exatamente as ninfas Caridade e Conhecimento. Vejam os deuses, né, observando ali dos céus a terceira imagem. Então, muito parecido, né, com os anjos que estavam sendo pintados na época. Muito bonito também. Vejam, a figura número 4 é exatamente, né, uma sátira, né? Os sátiros eram realmente seres conhecidos, né? Seres de Baco, conhecidos aí por fazerem festas, por curtirem a vida, digamos assim, né? E irem para a balada naquela época, né? Então estão expulsando aí os sátiros. Em quinto lugar aí, vejam essa figura, estão expulsando os centauros também, que eram seres aí ligados, né, à sexualidade desenfreada, à falta de conhecimento, à brutalidade. E em sexto e sétimo lugar, realmente, as figuras aí que mais nos chocam, né? O que leva, né, pessoal? Os vícios levam ao quê? A doença, a velhice e a problemas de saúde, né? Então vejam que todas essas figuras que trazem essas imperfeições físicas geradas pelos vícios também estão sendo expulsos junto com os vícios. Maravilha, pessoal, realmente ficou maravilhosa essa obra, é uma das nossas preferidas, está no Louvre. Quem puder, né, dar um pulinho lá, depois que toda essa loucura passar, vale muito a pena. Tá certo, pessoal? Então, mais uma vez, aí, entrem no nosso Instagram, a gente sempre tá postando esse tipo de coisa. Entrem nos nossos canais, curtam o nosso vídeo, curtam o nosso canal. Um grande abraço!